mais uma questão comentada da Consulplan, mais uma questão de 2017, e novamente sobre verbo, que é um assunto que nós já vimos nesse lote de questões que nós estamos comentando. Acompanhe então na tela comigo essa questão que diz assim: no segmento destacado, o verbo haver é um exemplo de emprego de verbo impessoal. Muitas pessoas se perguntam por que há tão poucas mulheres ocupando cargos nos espaços do poder em geral. Dentre as alternativas a seguir, identifique a frase em que o mesmo não acontece. Letra A. De acordo com a história, houve 2 guerras mundiais. Letra B. Tal arrogância advém do fato de que no passado houve de tudo e hoje nada possui. Letra C. O seu testemunho é de que deixou de fumar há anos, por isso pode incentivar outros ao mesmo. E letra D. Tenho certeza de que há alguém à porta, disse a jovem extremamente atordoada com a situação. Então, é o seguinte, a Consulplan, mais uma vez, como ela faz em muitas questões, define algo sem definir. Eles simplesmente disseram que nós vamos ver uma frase em que o verbo haver é impessoal. E eles querem, então, que você descubra qual não tem isso. Então, coloque a questão aí na sua tela, faça um congelamento dela, pense no que você vai responder e venha aqui comigo. Muito bem, gente. Quando a Consulplan define o que é verbo impessoal, ela só não falou o principal. O verbo impessoal é aquele verbo que não apresenta o sujeito. Tá? Então, não apresenta o sujeito. Ele não tem sujeito. E se a concordância verbal é o mecanismo de que o sujeito é que determina a flexão do verbo, havendo um sujeito no singular, o verbo fica no singular. E havendo um sujeito no plural, o verbo fica no plural. Se o verbo impessoal não tem sujeito, então o verbo impessoal, ele não promove a flexão. Isto é, esse verbo impessoal, ele deve ser usado somente no singular. Olha a frase da questão. Muitas pessoas se perguntam, coloca aí para mim, por que há tão poucas mulheres ocupando cargos nos espaços de poder em geral? Observe que o a está no singular, né? E esse a estando no singular, poucas mulheres apareceu no plural. Você nunca viu ninguém falar assim, por que hão tão poucas mulheres? Você já ouviu dizer, existem tão poucas mulheres. O que acontece? O exemplo mais presente nas questões de prova, ele diz respeito ao verbo haver no sentido de existir. Muitos de vocês já decoraram isso aí. Eu só não sei se quando vocês leram essa questão, quem fez essa prova em que ela caiu, achou que isso era por esse motivo. Então, o verbo haver, sendo o verbo impessoal, ele vai ficar só no singular, estando sozinho, sendo o verbo principal da frase, ou estando em expressão, numa locução verbal. Então, pegue as opções aí. A letra A não é a resposta. De acordo com a história, houve 2 guerras mundiais. Você está vendo que o houve está no singular e o 2 guerras mundiais está no plural. Porque o 2 guerras mundiais não é o sujeito do verbo haver. Então aqui, ó, eu diria, houve 2 guerras, mas eu diria que existiram 2 guerras. Ou eu diria que ocorreram 2 guerras. Então, o 2 guerras determina a concordância do existir e a concordância do ocorrer, mas não determina do verbo haver, porque o verbo haver não varia. Então, aqui, o verbo existir, ele
varia normalmente. Se o que existe é uma coisa só, existe. Ou se o que existe é mais de uma coisa, existem. Na tela de novo. Quando você vê, por exemplo, na letra D de dado, tenho certeza de que há alguém à porta. Não teria por que isso aí ficar no plural, porque o verbo haver aí está seguido a palavra alguém, que é singular. Mas também o verbo haver está no sentido de existir. A certeza de que existe alguém à porta. Então a Consupla não deu como resposta nem a letra A e nem a letra D. Olha agora a letra, as duas que sobraram, B e C. Tal arrogância advém do fato de que no passado houve de tudo e hoje nada possui. E na letra C, o seu testemunho é de que deixou de fumar há anos. Por isso pode incentivar outros ao mesmo. Você acertou a resposta se você marcou a letra B de bola. Porque na letra C, olha aí, o seu testemunho é de que ele deixou de fumar há anos. Vem aqui comigo. O verbo haver aí não está no sentido de existir. Mas o verbo haver também, ele não vai variar quando ele estiver no sentido de fazer. E o fazer quando indicar o tempo decorrido. Ou seja, quando indicar o tempo que já se transcorreu. Também o verbo fazer não varia. Eu devo dizer assim, olha, fazia já 2 anos. E não faziam já 2 anos. E eu tenho que dizer também que havia já 2 anos que eles deixaram de estudar. Então, houve protestos, existiram protestos. Há 5 anos, faz 5 anos. Então vamos lá na tela de novo. Na letra A, o verbo haver está no sentido de existir. Na letra C, o verbo haver está no sentido de fazer, faz anos. Na letra D, o verbo fazer está no sentido de existir. E a letra B de bola, que é a resposta, tal arrogância advém do fato de que no passado houve de tudo e hoje nada possui. O problema era o vocabulário. Houve de tudo no passado e hoje ele nada possui. Eu estou fazendo um contraponto entre hoje e ontem. Se hoje ele nada possui, significa que antigamente ele possuiu de tudo. O verbo haver aí está no sentido de possuir, que é um sentido que você não usa. Se fosse no plural, olha a frase, tinha que ser assim: tal arrogância advém do fato de que no passado houveram de tudo e hoje nada possuem. Houveram no sentido de tiveram. Tiveram de tudo. Então, eu posso colocar havia conseguido ou tinha conseguido. O verbo haver pode estar no sentido de ter. Agora, é uma questão difícil. Ela conseguiu pegar uma coisa que é comum, o verbo haver no sentido de existir, e de repente deve ter gente que leu isso aí e fala assim, ué, professor, mas eu não entendi nada disso que falou. Para mim, todos os verbos haver aí estão no singular. Então, é porque na letra B de bola, se antigamente ele houve de tudo e hoje ele não possui nada, então esse haver aí está no sentido de possuir. Eu possuía tudo, eu tinha tudo, hoje eu não possuo nada, eu não tenho nada. Então, o verbo haver que não varia é no sentido de existir ou no sentido que indica tempo decorrido. Tá bom? Terminamos assim mais um comentário desse jeito novo, esquisito e chato de a Consupla estar cobrando aí o seu conteúdo. Grande abraço e até a próxima.